Lucas, capítulo de número 1. A teologia sistemática que nós vamos estudar aqui, para você entender o que é teologia. Teo é Deus, e logia é ciência. Tá vendo? Teo é Deus e logia é... Aí, ó, agora eu gostei. Você está de parabéns. Um ótimo aluno ele, hein? Então, Teo é o quê? Então, Teo é... E logia é... Olha só. Como é que é o nome desse menino aqui? Rafael. Rafael já deu um coro em todo mundo aqui, pastor. Então, Teo é... E logia é ciência. Tá vendo? Agora, sistemática ela é sistematizar, tá gravando, né? Ele sistematizar a ordem dos assuntos. Por isso que eu pedi para você abrir em Lucas. Então, temos que sistematizar os assuntos que nós vamos estudar. Um exemplo, ninguém conta uma história, você não pode contar a sua própria história se você não contar desde o seu nascimento. Você tem que contar o seu nascimento, a gravidez da sua mãe, o seu nascimento, a sua infância, depois a sua adolescência, a sua juventude, a maioridade, não é assim, não? Então você vai contando a história de forma cronológica. E assim é o que a teologia sistemática ela faz conosco. Ela aborda os assuntos de forma sistematizada. Então vamos lá então, ó. O sistemático é a cronologia dos assuntos. Olha só. Cronologia dos assuntos. É isso que é a cronologia. E também eu quero já dizer que dentro da teologia sistemática, uma das primeiras matérias que nós vamos estudar é a teologia do Pai, a teologia do Filho e a teologia do Espírito Santo. Então olha só. A primeira matéria que nós vamos estudar é teontologia. Teontologia. Olha só. Então é teontologia. Então teo, acabei de aprender agora que teo é Deus. Tá vendo? Ontologia, isso aqui é para dar entendimento. Então teontologia, o teologia aqui, ó, logia é de ciência. Então é ciência de Deus. Olha só. Ou a ciência do Pai. Então, aqui nessa matéria vamos estudar a pessoa do Pai. Vamos estudar também a matéria de cristologia, que é a pessoa de Cristo. E vamos estudar também pneumatologia, que estuda a pessoa do Espírito Santo. Todo mundo está por aí? Diga amém. Está ficando fácil assim agora? Está tranquilo assim? Então, já as matérias de introdução que nós vamos usar será 3 matérias, que é teontologia, certo? Que é a teologia do Pai, que é também conhecido como Abba, a teologia do Abba. Você já leu na Bíblia Abba? Essa palavra Abba, quem já leu essa? Abba Pai, quem já ouviu essa? Já leu essa palavra já, pastor? Abba Pai. Então a teologia do Abba, tá? Então vamos estar estudando teontologia ou teologia própria. Em algumas matérias é chamado de teologia própria. Aqui eu vou abrir parênteses. Teologia própria. Teologia própria ou teologia do Abba é a teologia que estuda o Pai. É a ciência que estuda o Pai. Cristologia, então é a ciência, a logia que estuda a pessoa de Cristo. Pneumatologia, então aqui o logia é a ciência que estuda o Espírito Santo. Pneuma vem de vento. Você pode ver que tem pessoas que têm problema de pneumonia, né? Então pneuma vem de vento, problema respiratório de vento. Então temos que falar dos ventos, né? Porque o Espírito Santo ele atua muito no movimento dos ventos.
Outro detalhe. Então, Theo é Deus, logia ciência, cronologia dos assuntos é o que nós vamos abordar agora, a cronologia dos assuntos. Exemplo, Lucas capítulo 1, quem encontrou, diga amém. Amém. Meus irmãos, eu estou usando essa Bíblia aqui, ó. Eu vou pedir para os irmãos não repararem, porque às vezes alguém vai falar, nossa, mas o Ronaldo é muito lambão, porque a Bíblia dele está toda despedaçada, né? Mas eu tenho Bíblias novas em casa, tá? Que eu tentei uma novinha ali, ó, dentro. É que a gente é acostumado, né, pastor? A gente é acostumado já com a Bíblia, tá? Então eu vou pedir para os irmãos não repararem. Lucas. O Lucas, ele era médico. Quem sabia disso? O Lucas era médico. Ele era um médico de Paulo, né? Ele era um médico particular de Paulo, o Lucas. Olha só, Lucas, capítulo de número 1, está escrito assim, ó. Tendo, pois, muito o quê? Empreendido, então é gastado tempo. Alguém precisa de uma caneta? Eu tenho caneta aqui. Alguém quer uma caneta só para marcar? Alguém quer uma caneta? Seja sincero. Alguém quer uma caneta? Quem quer uma caneta, levanta a mão. Você não quer uma caneta, não? Ah, pastor, eu tenho caneta lá. Eu tenho 3 canetas aqui. Alguém precisa de caneta? Precisa? Alguém quer caneta aí? Aqui, ó. Essa aqui é azul? Essa aí é preta, aqui é azul? Alguém quer uma caneta? Tem mais uma caneta? Alguém quer a caneta aqui, não? Quer uma caneta? Vocês querem caneta? Depois vocês, qualquer coisa, divide essa caneta aí, gente. Vamos lá então. Lucas, está escrito assim, Lucas, ó. Tendo, pois, muito empreendido, ou seja, eu gastei muito tempo para pôr em ordem, acompanhe comigo, a narração dos fatos que entre nós se cumpriram. Então eu gastei tempo, ele está dizendo, eu me empreendi muito para colocar em ordem a mensagem que eu vou pregar para vocês, Paulo está dizendo. Então, Lucas está dizendo. Então o que nós aprendemos aqui? Que nós temos que gastar tempo na mensagem que nós vamos pregar. Nós temos que ler, estudar, ir a fundo, procurar os meandros de cada detalhe do assunto. E olha só o que ele está dizendo. Tendo, pois, muito empreendido, pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Então ele correu atrás, ele pousou na casa de gente, para pegar o testemunho verdadeiro, a história verdadeira dos fatos que havia acontecido naquela época. E pareceu-me, verso 3, também a mim, conveniente de escrevê-lo, ou seja, colocar no papel isso aqui, a ti, ó excelentíssimo Teófilo. Então Teófilo era um grande aristocrata da época, e ele sabia que Teófilo tinha curiosidade para saber de quem era a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Então Teófilo é um tipo das pessoas que estão lá fora no mundo, que tem curiosidade para saber quem é Jesus. Então eles precisam agora de saber a respeito da pessoa de Jesus, pastor, mas de forma minuciosa, porque de Jesus eles já sabem que Jesus foi morto e crucificado. O mundo lá fora já sabe que Jesus é o Salvador do mundo. O mundo lá fora já sabe, só que eles não têm certeza do assunto. Então por isso que ainda eles estão lá fora. Então Lucas ele escreve assim, ó, pareceu-me a mim conveniente de escrevê-lo a ti, ó excelentíssimo Teófilo, e eu gastei tempo, eu empreendi tempo para escrever os detalhes. Olha só por que ele está dizendo isso. O verso de número 3, pareceu-me também a mim conveniente de escrevê-lo a ti, ó excelentíssimo Teófilo, e pôr em ordem, pôr a sua ordem, havendo-me já informado, o quê? De que jeito que ele se informou? Que jeito que ele se informou? Minuciosamente, de tudo desde o princípio. Marca essa palavra, foi minucioso. Então quando você vai pregar de anjos, estuda bastante sobre os anjos. Vai pregar sobre família, estuda os acertos e os erros sobre a família. Vai falar sobre salvação, gaste tempo, puxa no Google, pesquisa as palavras. Pede para o Espírito Santo te dar discernimento,
te dá inspiração, gaste tempo, porque no meio da tua mensagem, ou as pessoas que estarão ouvindo a tua mensagem, no meio das pessoas que estarão ouvindo a tua mensagem, pode ser que tenha um Teófilo da vida, vai ter pessoas excelentes que vai estar ouvindo a sua mensagem. Pode ver que Teófilo, ele era excelentíssimo. São pessoas sábias que querem ouvir a respeito da fé, do Jesus que você acredita. Aí nós chegamos de qualquer maneira, falando de Jesus de qualquer maneira, e eles vão embora, porque eles falam, isso aí o padre também já falou. Eu fui lá no centro espírita, lá o rapaz do centro espírita falou a mesma coisa também, porque várias religiões falam de Jesus, mas só que nós temos que ser minucioso naquilo que nós falamos, naquilo que nós ensinamos, naquilo que nós pregamos. Então, ó, pôr a sua ordem, havendo-me informado minuciosamente de tudo, desde o princípio, o verso 4, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Está vendo? Então ele já sabia de Jesus, mas ele não tinha certeza. Quem pegou essa primeira parte, diga amém. De verdade? Então temos que explicar os detalhes da mensagem. Não se preocupe, eu já estive falando com o pastor Ivan sobre isso, que é tentador isso para nós, né, pastor? A gente querer pregar e fazer o fogo cair. Não é assim? Né, pastor? Não é assim com todos vocês? Seja sincero agora. Estamos aqui num seminário. A gente quer ir cantar lá na frente, ou quer ir pregar, e a gente quer que o fogo caia e os irmãos saiam tudo dando glória a Deus. Não é assim? A gente não é tentado a isso? Isso é natural nosso. Só que muitas vezes não é isso que Deus quer. Entendeu? Porque a fé genuína, ela vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. Então muitas vezes a gente quer fazer um barulhão enorme para falar, eu arrebentei essa noite na pregação. E não era isso que Deus queria, porque Deus queria salvar uma pessoa excelente, o Teófilo. Quem é o Teófilo? Pode ser o prefeito da sua cidade, a prefeita da sua cidade, o vereador, alguém, um juiz, né? Um promotor, um advogado, um médico, um enfermeiro, alguém da sociedade, que já ouviu falar de Jesus, mas ele não tem certeza. Então ele vem na igreja e aqui vocês serão os Lucas da vida, que vai trazer uma mensagem, pastor, cristalina, e a pessoa vai embora com certeza daquilo que ela ouviu, falando, eu preciso desse Jesus que foi pregado lá na igreja. Pegou agora essa parte? De verdade? Posso continuar? Então Lucas, ele foi detalhista, ele queria colocar em ordem a narração dos fatos. Tanto é que no final do livro de Lucas, eu peço para você abrir no último capítulo, olha só como que ele vai terminar o livro, o primeiro livro de Lucas, depois temos o segundo livro de Lucas. O segundo livro de Lucas é o livro de Atos. O Atos dos Apóstolos, também quem escreveu é Lucas. É o segundo livro que Lucas escreve. Vai em Lucas, capítulo de número, eu acho que é 24, se não me falha a memória. Está gravando aí? Então, Lucas capítulo 24, o verso de número 50. Quem encontrou, diga amém. Amém. Diz assim, ó: e levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. O verso de número 51. O verso número 51. Olha que casal mais lindo, mais maravilhoso, olha lá. Pastor Ivan e pastor Nathan sentados juntinho. Eu vi que ficou uma imagem muito bonita. Continuando. O verso 51. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi o quê? Peraí que tinha um bichinho no óculos. E Jesus foi aonde? Foi levado para onde? Ao céu. E adorando-o eles, tornaram com grande júbilo para
e estavam sempre no templo louvando e bendizendo a Deus. Amém. Essa parte é muito importante, marca aí. Estavam sempre no templo louvando e bendizendo a Deus. Amém. Tá? Se alguém falar, eu não quero ir mais na igreja, eu não preciso ir na igreja, a igreja somos nós. Então eu já estou dizendo para você, olha só a importância de estar na casa de Deus, sempre no templo. Então, eu acabei de ler agora que Jesus abençoou eles e foi para onde? Para o céu. Não é assim que Lucas terminou? Abre agora em Atos dos Apóstolos. Você está em Lucas, né? Lucas, João, depois é Atos. Atos, capítulo de número 1, quem encontrou, diga glória a Deus. O verso 1, diz assim, ó: fiz o primeiro o quê? Tratado. Ó, o quê? Teófilo. Agora ele não disse excelentíssimo, ele só disse Teófilo. Tá vendo aí, pastor? Atos capítulo 1, verso 1. Lá em Lucas ele disse, ó excelentíssimo Teófilo. Agora, pastor, ele já não chamou mais de excelentíssimo Teófilo. Chamou do que? De Teófilo. Sabe por quê ou não? Porque lá Lucas estava lutando para ganhar o Teófilo. E agora Lucas já ganhou Teófilo. E agora não precisa chamá-lo mais de excelentíssimo, porque agora Teófilo é nosso irmão. Agora não precisa de chamar, ó excelentíssimo juiz, fulano de tal. Entendeu, pastor? Agora já fala, Teófilo, meu amigo. Eu fiz o primeiro tratado. Ou seja, aquilo que nós tratamos, que o Senhor gostaria que eu escrevesse a respeito de Jesus, eu escrevi a primeira carta, que foi o livro de Lucas, ó Teófilo. E agora eu vou dar início ao segundo livro de Lucas, que é Atos. Por isso que ele está dizendo. Então ele está escrevendo agora o Atos para quem? Para Teófilo. Então fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só ao quê? Marca a palavra fazer. E também agora marca o quê? Mas a... Então marca aí, ó, fazer e ensinar. Então você tem, então a fé cristã, ela tem feitos e ensinamento. Você tem que fazer. Tem coisas que você tem que fazer. Tem coisas que você tem que ensinar, você tem que fazer. Fazer uma campanha no monte, fazer uma corrente de oração na igreja, fazer um levante entre os irmãos para levantar uma cesta básica, de vez em quando visitar alguém, entregar a cesta básica. Então tem que ter feitos e ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado o mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, tá vendo? Então, ó, você viu a cronologia aí, não? Quem conseguiu ver a cronologia, diga amém. Eu vou colocar aqui na lousa aqui para você ver. Vou colocar aqui na lousa. Eu li o livro de Atos, não foi aí o Atos? Oh, perdão. Eu li o livro de Lucas, né? Perdão, aqui, ó. Lucas, capítulo o quê? Do 1 ao 5, acho que foi, não foi? E agora eu li Atos, não foi assim? Capítulo 1, do 1 ao 3. Então você viu que ele deu continuidade no assunto? Você viu que Lucas, ele começou o livro escrevendo para Teófilo. Aí ele terminou o livro de Lucas, lá em Lucas capítulo 24, verso 50, lembra? O capítulo 24, verso 50 ao 53. Ele terminou com Jesus sendo assunto aos céus. Depois ele já começa o livro de Atos, olha só, no capítulo 1, verso 1 ao 3, referindo-se a Teófilo e referindo-se também ao capítulo 24, que Jesus foi assunto aos céus. Então ele se preocupou em uma ordem cronológica dos assuntos. Pegou essa parte? Então eu quero só dar uma dica para você. Quando você quer ler a Bíblia em ordem cronológica, um exemplo para você, uma dica de professor, leia primeiro o livro de Lucas, depois o livro de Atos, depois o livro de Apocalipse, tá? Porque dentro do livro de Atos vai surgir as viagens de Paulo, e Paulo viajando vai nascer as epístolas paulinas, as epístolas pastorais e as epístolas gerais.
Entendeu? Então, quando você lê Lucas, Atos e Apocalipse, você já tem uma visão direta do Novo Testamento. Entendeu essa parte ou não entendeu? Pegou aí? Posso continuar? Posso continuar, pastor? Tá tudo bem na gravação, hein? Então, acabei de explicar agora que nós vamos já dar uma introdução sobre a teologia sistemática. E vamos estudar a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo, né? Eu quero dizer que toda teologia sistemática, ela é tridimensional. Olha só, vou escrever aqui embaixo para vocês, ó. Toda teologia sistemática é tridimensional. Tri vem de 3. Dimensional vem de dimensões, ó, 3 dimensões. Todo mundo por aí? Diga amém. 3 dimensões. O que é 3 dimensões? É um exemplo. O homem ele tem 3 dimensões, o tabernáculo tem 3 dimensões, os mundos têm 3 dimensões, né? E assim vai. Eu já vou explicar aqui para vocês, ó. Lembra dessa aula, pastor? Aula fantástica. Olha só, o tabernáculo de Moisés. Lembra do tabernáculo de Moisés? Quem lembra do tabernáculo de Moisés, diga amém. Tabernáculo de Moisés, Moshe de Moisés, ele tem o átrio, o lugar santo e o santíssimo. Assim como o homem também é tridimensional, olha só. E os mundos também são tridimensionais. Temos aqui, ó, o mundo dos homens, temos aqui, ó, as regiões celestiais e temos aqui o mundo de Deus. Olha só, aqui eu tenho o homem é tridimensional. Já vou voltar explicando aqui, tá? Então, o tabernáculo é tridimensional, o homem ele é alma que tem espírito, habita no corpo. O tabernáculo tem um lugar, o átrio, o lugar santo e santíssimo. Temos aqui, ó, o mundo dos homens, o céu dos homens, as regiões celestiais e o terceiro céu, que é o céu de Deus. Vamos explicando tudo isso aí para vocês. Temos aqui outras tridimensionalidades. Temos aqui, ó, o mal é tridimensional. Temos aqui, ó, o mal é tridimensional. O mal, temos o mal como pessoa, ou como estado, pessoa e lugar. O mal é tridimensional. Então, alguém pode assumir o estado do mal e se tornar uma pessoa maligna. Aí essa pessoa maligna terá que ir para o lugar do mal. Pegou ou não? Só para você entender, tá? Temos aí, ó, a vida. Temos a vida. A vida é tridimensional também. Temos a vida física, espiritual e eterna. E a morte é a mesma coisa. Temos a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Vamos lá. Então temos uma pessoa aqui, ó. Aqui temos uma pessoa. A pessoa, quando ela nasce, se ela optar pelas coisas do mal, olha só, quando a pessoa nasce, se ela optar pelas coisas do mal, ela estará no estado do mal. Ela estando no estado do mal, ela se tornará uma pessoa maligna. E o lugar dela será o lugar do mal. Aonde que é o lugar do mal? É o lago de fogo. É o inferno. Está vendo ou não? Temos uma pessoa aqui. Essa pessoa, ela está viva fisicamente. Sim ou não? Se ela vier para a igreja e servir a Deus, ela estará viva espiritualmente. Sim ou não? Quando ela for tomada desse lugar, ela terá uma vida eterna.
Tá vendo? Agora temos essa pessoa aqui, ó. Ela está viva fisicamente. Ok? Oh, perdão. Aqui é morte, né? Eu esqueci. Como eu não coloquei, então eu errei agora. E morte. Então temos a pessoa aqui, ó. Ela morreu fisicamente. Ela estava morta espiritualmente. Quem está lá no mundo está morto espiritualmente. Não, não está. Quem está no mundo está morto espiritualmente. Se ela morrer fisicamente, ela se tornará o que? Uma morta eterna. O que é ser morto eterno? O que é que está escrito? A alma que pecar, essa certamente morrerá. Então a alma morre? Não, o morrer é estar longe de Deus. Uma pessoa que está no Hades, no lugar de tormento, ela está morta para Deus, ou seja, ela está longe de Deus. O estar morto para Deus é estar longe de Deus. Tudo que está longe de Deus está morto. Pegou essa parte ou não? Então você tem que estar o que? Na sua vida física, você tem que levar uma vida espiritual viva diante de Deus, para você, se você partir daqui, você vai ter uma vida eterna com Deus. Se você estiver aqui e gostar das coisas do mal, você será uma pessoa maligna e o lugar teu será o lugar do mal. Eu faço isso aí não? Então tudo é tridimensional. Então se a pessoa, olha só, se a pessoa estava viva e ela estava morta espiritualmente, se ela morrer fisicamente, se tornará um morto eterno, longe de Deus. Tá? Voltando aqui. Temos também o tempo. Deixa eu fazer outro desenho aqui para você entender. Até as 9, né, pastor? Tudo bem aí? Até as 9. Temos também o tempo e a eternidade. O tempo e a eternidade. Temos aqui, ó, a eternidade. A eternidade, ela é tridimensional. Eternidade. Não foi o meu celular não, né? Eternidade. A eternidade tem o da eternidade, o era e o que? O advir. O advir. Isso é a eternidade. E também temos o tempo. O tempo. Olha só o tempo. O tempo tem passado, presente e futuro. Consegui entender ou não? O homem vive no tempo. O homem vive no tempo. O homem vive no tempo. Deus, ele vive na eternidade. Na realidade, Deus, ele está acima da eternidade. Está vendo? Deus, ele está acima da eternidade. Aqui é Deus e aqui é o homem. Estão conseguindo entender a minha letra? Estão conseguindo entender a minha letra? Então, o tempo, um exemplo, hoje nós estamos no presente. O ontem nosso foi passado, não foi? Amanhã é sexta-feira, amanhã será futuro, não é? Amanhã será futuro. Então, o homem vive preso no tempo. O tempo passou a existir. O tempo passou a existir em Gênesis, capítulo 1, o verso 3. E o tempo terá um fim em Apocalipse, capítulo 10, o verso 6. Então estamos vivendo esse período de tempo. O tempo, ele está relacionado à rotação e translação da Terra. Enquanto tem o nascer do sol e o pôr do sol, está ligado ao tempo. Vai chegar um tempo em que o tempo será destruído, porque não vai ter mais sol e lua e estrelas. Porque aí o mundo será iluminado pela Nova Jerusalém. Então tudo voltará a ser eternidade. Porque antes de Gênesis capítulo 1, no verso 2 para trás, tudo era eternidade. Em Gênesis capítulo 1, verso 3 em diante,
né? É tempo. Quando disse Deus, haja luz e houve luz, no verso 3. O verso 4, foi tarde de manhã, o dia seguinte. Então passou a ter tempo. Pegou ou não? Posso continuar? Vamos lá. E aqui no Apocalipse capítulo 10, verso 6, não exatamente no capítulo 10, mas só que o anjo brada no capítulo 10, dizendo assim, ó, não haverá mais tempo, não haverá mais demora. O anjo falando, bradando em alta voz, dizendo que o tempo acabaria, tudo voltará a ser eternidade. Posso continuar? Se posso continuar, diga glória a Deus. Vocês estão vivos. O pastor Ivan está com um sorriso assim, a alma dele está alegre. Você está lembrando lá do Beabá, né, pastor? Madureira, quando ela começou isso aqui, olha, meu Deus. Mole. Toda vez que eu falo isso aqui, os alunos mais antigos, alguns se alegram. Isso aqui refrigera a nossa alma. Então, meus irmãos, olha só o que vai acontecer aqui agora. Presta atenção nesse desenho. Então, aqui está você e aqui está Deus. Deus, ele habita, Deus, ele é pai disso aqui, da eternidade. E dentro da eternidade, Deus criou o tempo. E dentro do tempo, Deus criou o homem. E agora o tempo e o homem, olha só, o tempo e o homem está dentro da eternidade. Pegou agora ou não? Então Deus, ele está agora aqui, olha Deus aqui, ó, olha Deus olhando para você, ó, Deus mirando para você. Deus, ele está vendo o que em você? O teu passado, o teu presente, o teu futuro, de uma só vez, no presente dele. Então Deus, ele vê tudo de uma só vez. Deus vê o teu passado, o teu presente e o teu futuro. É aí que os calvinistas se enganam, se confundem, porque eles falam, como que Deus já escreveu que aqueles que estão escritos no livro da vida, antes da fundação do mundo? É porque Deus, ele não está preso ao tempo, e nem se limita ao tempo. Deus, ele é o Pai da eternidade, então ele se move na eternidade. Então antes que houvesse mundo, ou depois do mundo, ou quando você pensar, Deus já sabe de todas as coisas. Alguém deu glória a Deus aí? Deus já sabe o teu amanhã. Você sabe por que você está aqui hoje? Não importa a situação que você viveu lá no passado, o quão sujo era. Pastor Ivan capotou o gol quadrado, bebia cerveja, pecador, se arrependeu, ia na festa peão para beber cerveja. Aí via as meninas lá, até que ele viu a pastora Natana, encantou, casou. Aí Jesus falou, agora eu vou perdoar o pecado da pastora Natana, que dançava quadrilha, do pastor Ivan, que bebia cerveja, e vou fazer dele pastores de igreja. Entendeu? Aí passa os amigos dele e fala, eu não acredito nisso aí, eu não acredito que Deus pode ter perdoado ele e salvado ele, esse cara me deu prejuízo. Entendeu? Só que aí Deus olha para você com base no seu futuro. Deus olha para você e fala, eu amo tanto ele, tanto ela, o meu filho morreu na cruz para salvar ele, para salvar ela. Então você quer saber de uma coisa? Eu vou dar um banho com o sangue de carmesim do meu filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, vou purificá-lo de todo o pecado, vou trazer para minha casa, vai se tornar meu filho, e através dele vai confundir até Satanás lá fora. Então Deus trabalha dessa maneira. Deus perdoa você baseado no seu futuro, sabendo que você será um exemplo de vida amanhã. Pegou essa parte ou não? E agora o homem, ele não consegue perdoar você. Por quê? Porque o homem sempre lembra do passado. Ah, mas fulano de tal, isso aí lá na escola era um tranqueira. Não é assim que a pessoa pensa? Isso aí lá na rua, ele era fulano de tal, ele não valia nada. Mas depois que Jesus pagou o alto preço, agora você tem, você é valiosíssimo, você é joia rara para Deus. Então Deus, ele perdoa você não baseado no seu passado, mas perdoa você baseado no seu futuro. Então ele sabe, ele até sabe como que era o teu passado. Então no teu presente ele te pega, te lava no sangue carmesim, te joga para o futuro e te coloca aqui. Ele fala, te contempla o teu passado, o teu presente e o teu futuro. Ainda antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe, eu te conhecia. Por quê? Porque Deus deu um pulinho lá no futuro da eternidade, te conheceu, rapaz. Pegou agora ou não? De verdade? Então quando você leu Jeremias, você está escrito isso, né, pastor? Que antes que eu fosse formado no ventre da tua... Como é que Deus diz para ele? Antes que tu foste formado no ventre da tua mãe, eu já te consagrei às nações como profeta. Então como que pode ser um negócio aí? Então eu estava escondido em Deus, né? Eu já existia em algum lugar? Não, é porque Deus, ele deu um pulinho para frente, né? Ele deu uma olhada assim, e dentro do tempo ele viu você nascendo, ele falou, esse aí é meu. Ainda que Satanás tenta roubá-lo, ele é meu.
Por quê? Porque Deus, Ele não está preso no tempo. Deus, Ele se move na eternidade, e o tempo está dentro da eternidade, e Deus vê no presente dele, o teu passado, o teu futuro e o teu presente de uma só vez. E Deus fala assim: vale a pena, eu vou cuidar dele, eu vou cuidar dela, porque lá na frente vai ser um grande instrumento para ganhar mais almas que estão presas no tempo, estão sendo julgadas pelos seus atos do tempo. Só que eu vou ter misericórdia, eu vou usar vocês aqui, ó, no futuro, para ganhar essas pessoas que estão no tempo também, para se tornar igual a nós. Você crê nisso? De verdade? Então o homem perdoa o seu pecado baseado no seu passado, e Deus perdoa o seu pecado baseado no seu futuro. Ficou claro agora ou não? Sabe aquela briga que de vez em quando você é a esposa da briga lá? Aí você brigou lá, brigou porque a Aline ontem estava me mostrando um negócio de piso, né, nega? De piso, de porta, de tinta. Aí o homem queria um piso para casa, a mulher queria outro piso para casa. A mulher queria uma cor de parede, o homem queria outra cor de parede. É daquela briga, né? Aí já os dois vão dormir bicudo, porque sempre é a mulher que quer prevalecer. Aí brigaram, não é assim? Aí a mulher fica segurando, porque a mulher é cheia de ficar presa no passado, né? Mulher é terrível, hein? Ela fica presa no passado, não é assim, não? Então o homem sempre vai lembrar de você no passado. Ela sempre vai lembrar do seu passado. Você pode dar a melhor roupa para ela, a melhor viagem para ela, mas ela sempre vai ter um pezinho no passado. Você me pagou essa pizza, mas eu não esqueci daquilo lá não, hein? Que você fez, viu? Eu não esqueci daquelas palavras que você falou não. A pastora Natália faz isso, né, pastor? Você está me enganando, né, com a pizza aí, com o vestido, com a roupa, mas aquele negócio lá ainda está martelando aqui. É terrível. Então só para você entender, estou usando essa aplicação para você entender. Agora Deus não importa o que você fez lá atrás. Deus, quando Ele te perdoa de uma vez. Só tem um jeito de Deus lembrar do seu passado. É quando você não perdoa o seu irmão. Lembra, né, pastor? Aquela mensagem que Deus perdoa e desperdoa. Aquela mensagem da oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia que dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como eu tenho perdoado a dívida do meu irmão. Lembra disso ou não? Olha só. Senhor, nós falamos isso na oração do Pai Nosso. Se eu perdoo os meus pecados que eu cometi no passado, assim como agora no presente eu tenho perdoado o irmão que falou mal de mim. Aí Deus fala: então tá bom, vou ver como é que você perdoou ele. Aí Deus vem e sobe o seu coração. Você perdoou ele mesmo? Perdoei, então eu te perdoo. Não perdoei ele, então Deus não te perdoa. Porque está escrito: assim como vocês perdoaram os homens, assim vosso Pai Celestial perdoará a vós também. Isso está em Mateus capítulo 6. Agora nós ficamos remoendo, passando mal, não liberando perdão. Libera perdão, pelo amor de Deus. Que isso, uma coisa tão simples. Apaga isso aí. Mas não sou Deus para perdoar. Está escrito lá que você deve perdoar. Libere perdão, seja curado, né? Trata essas feridas emocionais, seja curado internamente, em nome de Jesus. Continua, eu tenho mais 6 minutos. Vem água para cá, vem, né? Perdão. Tá gravando aí? Quantos minutos já? 38? Vamos lá. Um texto para esse aqui, ó. Apocalipse capítulo 1, o verso de número 4 e 5. Hoje de manhã eu estava meditando no livro de Apocalipse. Eu amo o livro de Apocalipse. Até pedi para os irmãos lerem o livro de Apocalipse. Apocalipse. Segura essa parte aí dessa Bíblia aí em mim, hein? Pelo amor de Deus. Se alguém tirar alguma parte da Bíblia, você sabe que Deus tirará a sua parte na árvore da vida, hein? Não é assim que está escrito? Apocalipse, quem encontrou? Capítulo 1, diga amém. Se o pastor permitir, eu vou estar gravando todas as aulas que for falado aqui. Aí depois o pastor manda o link para você, você pode assistir todas elas novamente. Eu só viro a câmera assim, só para pegar todo mundo que está aqui presente. Pode mexer o tripé, só para pegar todo mundo, só uma vez só. Está vendo todos os irmãos que estão aqui? Hoje, eu creio em nome de Jesus Cristo que vai ter mais pessoas aí no próximo culto. O presbítero Kleber, né? Não sei se ele está trabalhando, alguma coisa assim. Se ele vê isso aqui, ele vai saber que eu citei o nome dele. Vamos lá.
Capítulo 1 de Apocalipse, quem encontrou, diga amém. A revelação de Jesus Cristo, o qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê. Olha só, ó, bolinha para aquele que lê, não está no plural, está no singular. Coloca aí bolinha para aquele que lê, singular, tá vendo? Singular, porque menos são os que leem a Bíblia é pouco, gente. Por isso que está dizendo assim, bem-aventurado o que lê. Depois, bem-aventurado os que ouvem. Então, são mais gente ouvindo e menos gente lendo. Então, que você venha nessa noite fazer parte daqueles que leem, em nome de Jesus. Está vendo? Bem-aventurado o que lê, não é os que lê, é o que lê, singular. E os que ouvem, plural, as palavras dessa profecia e guardam, plural, as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está, marca aí, próximo. Está vendo? O tempo está próximo. Ora, ó, João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, 1, que era, 2 e que há de vir, 3. Olha só, o que era, o que é e que há de vir. Está falando de eternidade. E quem é esse aí? Que era, que é e que há de vir? É Jesus. E Jesus, ele é o príncipe da paz e ele é também o quê? O pai da eternidade. Está vendo aí? Pegou essa parte? Então, Apocalipse capítulo 1, qual que é o verso aí? Peraí, então eu vou colocar aqui, ó, 1:4. Não acabei ainda não, hein? Olha só. Então temos aqui um triângulo para a eternidade, ok? E agora eu tenho que ter aqui, ó. Eu tenho que ter. Quem tem uma aliança no dedo aí? Tira ela, se você puder. Um anel. Uma aliança ou um anel. Você consegue tirar? A minha esposa consegue tirar? Não tira. Você está marcada, está selada. Conseguiu tirar? Olha aí, olha para ela agora. Olha para a aliança que você tem na mão aí. Olhou para a aliança aí? Olhou? Para o anel, se você tiver. Tem começo e fim? Eu sei que tem uma emenda, só que não dá para ver. Eu sei que o ourives, ele emendou ela. Só que você consegue ver a emenda da aliança? Não dá para ver a emenda, né? Não tem emenda, né? Tem emenda aí? Então o que Jesus vai dizer? Você viu que não tem emenda, né? Então temos aqui, ó, olha só. A aliança, ela não tem nem começo nem fim, né? É uma aliança aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. É que você já está vendo o início e fim. Então, ele está dizendo assim que ele é o quê? Aquele que há de vir, não é? E dá dos 7 espíritos que estão diante de Deus. Continuando. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou do nosso pecado, e nos fez reis e sacerdote para Deus. Continua a leitura que eu vou chegar aí na aliança, hein? A ele glória e poder para todos sempre, amém. Eis que veio com o quê? As nuvens. Então Jesus, as mesmas nuvens que o ocultou lá em Atos capítulo de número 1, é a mesma nuvem que o trará. Continuando, vem com as nuvens e todo o olho o verá, até os que me transpassaram. Aí está traspassaram, tá? Tem um erro aí. Transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Aí ele disse o que aí, gente? O verso 8. Opa, peraí. Ele é o quê? Ele é o alfa e ele é o ômega. Então, ó, olha só. Olha aqui o alfa. Ele é o alfa e ele é o ômega. Então, se você pensar num princípio, ele é o princípio. Hello? Hey, man. Ele é o alfa, ele é o ômega. O que mais que está dizendo que ele é aí? Olha só a aliança aqui, ó. Ele é o princípio. E ele é o que mais? Aí eu te faço uma pergunta. A aliança tem princípio e fim? Aliança? Tem princípio e fim ou não? Então ele está dizendo assim, ó. Eu sou... Aonde você pensar que eu passei a existir, eu existo. Entendeu? Você não pensa assim, quando é que Deus passou a existir? Não é assim, não? Eu passei a existir dia 13/7 de 1982. Na realidade foi antes, né? Porque eu já fui fecundado no ventre da minha mãe. Mas só que eu nasci nesse mundo
eu passei a existir dia 13/7/82. Então eu passei a existir. Então eu tenho uma data de existência. Está entendendo até aí, não? Eu posso falar algumas coisas aqui violentas, pastor? Para nós encerrar? Deus não existe. Olha só, olha isso aqui que eu vou falar para você, pastor. Que Deus não existe. Está gravando ali, ó. Como que Deus não existe? Como que é esse negócio? Depois você corrige isso na tua casa, viu? Depois o pastor vai ensinar isso para você. Como que Deus não existe? Desde quando você existe? 1994. Que dia? Dia 24 de 1. Dia 24/1 de 94, ele existe desde essa data. Sim ou não? Sim. Ele existe. Essa cadeira é um exemplo. Ela existe desde 2022, 2023. Entendeu? Ela existe. Agora eu te pergunto, quando Deus passou a existir? Entendeu agora ou não? Então, não existe. Deus não existe. Deus é. Pegou agora ou não? Agora melhorou, né? Salvei. Vou melhorar o casalzinho novo ali. Olha só. Deus é. Deus não existe. Só existe aquilo que tem data de nascimento. Pegou agora ou não? Então, desde quando esse carro existe? Desde 2000. Desde quando existe essa casa? Desde tal tempo. Desde quando existe o Ronaldo? Desde tal data. Que existe, de existência. Agora Deus não existe, Deus é. Deus é Deus. Deus não tem nem princípios, nem fim de dia. Se você pensar no princípio, Ele é o princípio. Se você pensar no fim, Ele é o fim. Um dia, acho que foi a Aline, me perguntou: amor, os números têm fim? Eu falei: tem. Qual que é o fim dos números? Jesus. Pegou agora? Que Ele é o princípio e Ele é o fim. Um exemplo. Pensa num número maior que a sua cabeça consegue computar: 1 milhão, 1.999, aí você pulou para casa 2 milhões, 2 trilhões, aí chegou nos trilhões, 4 trilhões, quilhões depois, você não consegue mais computar tantos números, não é assim, não? Então, até onde vai os números? Vai até Jesus, porque Ele sempre será o fim de todas as coisas, e Ele sempre será o princípio de todas as coisas. Ele estava dizendo: João, eu sou aquele que era. Se você pensar em eras passadas, eu estava antes da era. João, eu sou aquele que é. Se você pensar quem é o maior, eu sou o maior. Se você pensar assim, João, quem é que vai vir depois de ti, Jesus? Eu sou aquele que virá, porque eu sou o maior desde o era, do é e do há de ser. Mas Deus, quando o Senhor passou a existir, porque eu existo, João pensando, eu existo desde do ano 3 de Jesus, depois de Cristo. Aí Jesus está dizendo assim para ele: João, eu sou antes da fundação do mundo, eu sou antes da eternidade, porque eu sou o princípio de todo, eu sou o fim de tudo, eu sou o maior de todas as coisas, eu sou o alfa e o ômega, eu não existo, eu sou. É assim que está escrito. Deus não existe, Deus é. Deus não existe, Deus diz assim: eu não existo, eu sou o que sou. O que você pensar que existe de finalidade ou de fim de todas as coisas é Ele, porque tudo foi feito por Ele e para Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Olha só, conseguiu pegar essa parte aí, não? Conseguiu, não? Está escrito assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então Deus é. Qual que é o teu nome, Deus? Moisés perguntou para ele. Diga: eu sou. Entendeu? Pegou aí? Alguém falou: eu sou aí. Posso voltar para cá? Ficou fácil essa parte então? Então Deus, agora, para nós terminar com a meia aqui, ó. Eu não sei o que você veio buscar aqui nessa noite, nesse culto. Quem veio buscar uma vitória aqui? Você veio buscar uma vitória? De verdade? Então olha só, você está dentro do tempo. Não está dentro do tempo, não? Lembra que Deus diz assim, ó, lá em Salmos, que antes que a palavra saia da sua boca, Deus já sabe o que você precisa? Lembra desse versículo? Então ó, Deus já conhece o teu futuro. Deus já sabe o que você precisa para amanhã, para essa semana, para o mês que vem, porque você está na onde? Dentro da eternidade, no presente de Deus, e Deus está te contemplando aqui. Então Deus, Ele vai sustentar você, basta você ser fiel a Ele, que Deus vai dar para você o que você veio buscar, porque Deus já conhece o seu futuro. Então descansa o seu coração, só dá glória a Deus, porque a tua bênção vai chegar. Pegou? Então depois, ó, na próxima aula, vamos voltar aqui para explicar isso aqui, ó. A tridimensionalidade. Os irmãos me ajudem, depois na próxima aula, para mim explicar
sobre esses detalhes do tabernáculo. Eu vou agregar mais alguns assuntos aqui que ainda o pastor, tem coisas que o pastor ainda não conhece, né? Embora ele conheça já 99% desse assunto. Vou explicar sobre o homem e sobre os mundos, tá? A tridimensionalidade. Amém? Quero convidar o pastor Ivan para que tome aqui o microfone. Eu agradeço a minha oportunidade que é dada. Não desliga ainda não, só para aparecer o pastor Ivan. O pastor Natânia, eu agradeço a Deus pela vida da minha esposa, da nossa filha Eloá, o pastor Jean, Diego, a pastora Rúbia, que nos abençoou para nós estarmos aqui, mandou um abraço, inclusive, estive na casa dele agora à tarde. Eu agradeço também aos demais irmãos, corpo de obreiro, membros dessa casa que vieram, também o pastor Ivan, que nos cedeu esse espaço para mim fazer aquilo que eu mais amo fazer, que é dar aula, pastor. Amém, meus irmãos. Aplauda Jesus pela vida do pastor Ronaldo.